É o novo Papa que vai doravante dirigir a Igreja Católica, chama-se Robert Francis Prevost. Agora passará a assumir o nome de Papa Leão XIV, eleito no conclave que durou menos de 24 horas depois do primeiro encontro de ontem. Hoje houve vários momentos de votação e finalmente o fumo branco sinalizou a eleição de um novo Papa que sucede o Papa Francisco. Leão XIV passa a ser o 267º Papa na história da Igreja Católica e, segundo o que nós podemos acompanhar, é um Papa com a filosofia do Papa Francisco. Portanto, há aqui uma base de continuidade naquilo que é a perspectiva de olhar para o mundo e para a própria Igreja. As primeiras palavras do Papa Leão XIV foram: a paz esteja convosco, caríssimos irmãos e irmãs. Discursou pela primeira vez neste dia em que é apresentado ao mundo o Papa de 69 anos de idade, natural dos Estados Unidos da América. É o primeiro também na história que assume o cargo na Igreja Católica, sendo dos Estados Unidos da América. Sucede o Papa Francisco, como já dissemos. O Papa Francisco foi da Argentina, América do Sul, e agora temos o Papa Leão XIV dos Estados Unidos de América. Eu conto com um painel composto por 2 padres e também conto com alguns nossos correspondentes. Temos Wellington Calassange, a partir de Estocolmo. Wellington Calassange, boa noite, e vou imediatamente à pergunta. Como é que analisa o primeiro discurso do Papa, esta primeira intervenção do Papa Leão XIV? Boa noite, Afonso, colegas de painel, também os convidados no estúdio. E você assistindo a TPA neste especial muito importante, um momento histórico da Igreja Católica, com a chegada de um novo Papa norte-americano que tem conhecimento e capacidade de aglutinação da América Latina. Vimos aqui, na oração da Ave Maria, uma mensagem muito clara de que vai haver um resgate da leitura bíblica, vai haver um resgate da tradição católica, vai haver aqui também uma lembrança sobre o que foi a contra-reforma da Igreja Católica. É um padre que busca, certamente, dar sequência ao trabalho que chamamos aqui durante os últimos dias, com a morte do Papa argentino, Bento XVI. Papa Francisco. Papa Francisco. Papa Francisco. Nós chamamos de legado, e é um legado. Ele tem agora, um Papa norte-americano, um desafio internacional de dividir o protagonismo com Donald Trump, que é o presidente dos Estados Unidos da América. Ele tem um protagonismo dentro da Igreja Católica, que é de estancar o crescimento na América Latina em especial, mas também no continente africano, das igrejas neopentecostais. É um desafio muito grande para ele, com ênfase para as igrejas neopentecostais dentro dos Estados Unidos da América. Ele precisa ter aí como na agenda um grande desafio de atrair de volta os católicos que abandonaram por alguma razão a Igreja Católica e conquistar novos fiéis. O que isso significa? Significa, nas palavras iniciais dele, falar sobre paz, porque certamente essa agenda da paz é uma agenda que o mundo hoje clama por ela. Então ele começa muito bem. Vimos também, nas palavras dele, mensagens objetivas a partir da Bíblia, de que tudo que nós precisamos está nos ensinamentos bíblicos. E certamente ele vai fazer essa invocação para que todos possam fazer uma reflexão a partir da tradição católica, de como Jesus Cristo está dentro de nós, para que nós possamos externar essa divindade, vamos falar assim, para facilitar a compreensão do nosso público. Por isso, eu vejo que as palavras iniciais do novo Papa foram palavras
que seguem os princípios agostinianos. É bom que seja lembrado disso, não é? E o Papa também, ele traz aqui, no seu legado, um perfil extremamente conciliador. Então, essas foram as impressões iniciais e certamente iremos aprofundar isso aqui ao longo desta conversa com os colegas. Wellington, o Papa Leão XIV afirma que Deus ama todos e incondicionalmente. Portanto, temos um Papa que olha para o mundo com bastante amor, tal como Deus recomenda. Podemos ter esperanças de que no futuro, não muito distante, as recomendações, os apelos da Igreja venham a ser cumpridos pelas grandes lideranças e que influenciam bastante na estabilidade do mundo? Sem dúvida alguma. Olha, Afonso, eu até sou muito grato aí por todos os complementos, né, especialmente dos convidados que estão no estúdio, porque são autoridades da Igreja Católica, né, já que são padres e estão preparados para isto. Cada um, dentro do tempo de fala que teve, trouxe informação assim, complementar, que nos leva a um pensamento muito seguro da afirmação que fiz na minha primeira fala, de que o Papa ele vai se utilizar da tradição católica para fazer com que a modernidade enxergue na tradição um caminho de encontro e não um reformista, como estão colocando na imprensa tradicional, que enquanto eu ouvia os colegas, eu também estava lendo, né? Porque quando ele traz, por exemplo, a palavra da paz, ele está numa agenda completamente oposta à atualidade que estamos vivendo, em que o mundo praticamente está com guerra declarada em diferentes regiões do planeta, não é isso? Então, ele já diz que não concorda com essa agenda. Quando ele também fala sobre na oração da Ave Maria, olha só, a oração da Ave Maria tem muito mais do que uma oração que é tradicional entre os católicos. Existe aqui um recado muito claro de que é o reconhecimento do nascimento de Jesus Cristo a partir de Maria, algo que algumas religiões contestam. E isso é muito claro que ele vai trazer esse tradicionalismo para o debate. Então, temos que ver que um Papa não vai abrir uma discussão que é permitido para mim, para os colegas, inclusive para os próprios padres que estão no estúdio aí com você, Afonso, mas ele vai trazer mensagens que devem ser interpretadas como aquilo que realmente estará sendo trabalhado nos bastidores. Ele pode ser reformista do ponto de vista da moralização da Igreja Católica. O que significa isso? Não permitir mais que escândalos ocorram, né, diversos. Eu não preciso aqui relatar, porque eu não gosto de fazer esse tipo de propaganda negativa da Igreja. Conhecemos, sabemos quais foram os escândalos que foram aí levantados contra a Igreja e como foram combatidos, né? Até porque não é o escândalo de um membro da Igreja que vai definir o que é a Igreja, seja ela em qualquer igreja que seja, não só a católica, como em qualquer outra religião. Temos que respeitar isso, a diferença entre o individual e a instituição, igreja. Nós temos que ver que ele passa também uma situação muito complicada do ponto de vista econômico financeiro do Vaticano. Ele vai precisar trabalhar muito, e trabalhar muito na igreja significa atrair mais fiéis para que ele possa transformar a Igreja Católica também numa grande atração para a arrecadação. Isso é importante, a Igreja também precisa dessa movimentação financeira. Exato. Não é? E a questão política, geopolítica, ele é norte-americano, sim, é verdade, mas em 2015 ele recebeu a cidadania peruana. Então, ele também é latino-americano. Então, estamos falando aqui de um padre que domina diferentes idiomas, né? De um Papa que vai conseguir dialogar na sua língua materna, que é o inglês, muito mais do que todos os outros, porque é uma língua que não podemos negar, ela
predomina, inclusive em China, Rússia e outros países que falam suas línguas próprias. O inglês ainda tem um peso enorme, né? Substituiu, inclusive, o francês na diplomacia. Então, este Papa chega para ocupar espaços que estavam sob risco de... Nós temos aqui um colega, eu acho que é o padre Adriano, que está com o microfone ligado. Sim, o padre Adriano. Como ele está aqui na sala, será preciso do pessoal daí do estúdio... Eu coloquei no mudo, pronto. Já resolvi o problema dele. Nós não podemos perder tempo aqui na televisão. O tempo na televisão é muito caro. Então... apenas tentando retomar aqui o raciocínio, já que fui interrompido, ele vai trabalhar o nome, teve um dos colegas que falou sobre o nome Leão, não é? Exato. Se não me engano foi o Padre padre Mateus, não é? Sim, Sebastião Mateus. Nós estamos... Então, o nome Leão é um nome que significa força. Inclusive, Jesus Cristo é visto também como o leão da igreja, né? Porque ele é o líder da igreja. O leão é o rei da selva. Existe todo aqui um simbolismo em torno desse nome. Então, o que significa isso? Liderança. Ele vai exercer liderança. 69 anos de idade. Mas parece... Não, 69 anos de idade, aquilo que falávamos, né? Durante os debates anteriores que tivemos durante o período do luto da igreja, com a morte do Papa Francisco, que uma idade inferior a 70 anos seria sensacional para que o Papa, ele pudesse, ou o Santo Padre, como preferirmos, ele pudesse ter um tempo longo, sem aquela coisa de falarmos mais sobre o estado de saúde dele do que sobre o trabalho dele, como vínhamos notando com os últimos papas, os 3 últimos pelo menos. Então, o que temos aqui é um Papa com uma idade que permitirá que esses desafios que ele tem pela frente, que são muitos, tanto internos como externos, eles sejam conduzidos com o vigor que era necessário naquela figura nova que deveria ser o Papa e que ficamos conhecendo hoje. Então, também uma coisa muito importante é que não foi nenhum nome, Afonso, apenas para devolver a palavra, que eu sei que temos muitos colegas aqui no painel, nenhuma das casas de apostas tinha o nome dele praticamente como um dos favoritos. Para o nome de Pietro Parolin. Já que chegamos nesse nível, né, que é uma coisa certamente ele irá combater, a questão do vício, já que a linha de atuação dele trabalha muito na questão humana, na questão da filosofia como reflexão sobre o eu a partir dos ensinamentos bíblicos e não uma adaptação da Bíblia ao homem. É o homem que tem que se adaptar aos ensinamentos. Então isso vai ser também combate a vícios, que os Estados Unidos, por exemplo, sofre um grande problema hoje com os opioides, apostas na América Latina, que cresce muito. E essa relação entre religião e doação, que foi introduzido com muita força, negativamente, obviamente, pelos recentes neopentecostais, não aí desrespeitando os tradicionais do protestantismo. Então, temos aí um Papa que vai ter muito trabalho, mas que tem força, tem juventude, vamos falar assim. Obviamente, 69 anos não é um jovem, mas dentro dessa linha de trabalho, ele terá a juventude necessária para ter pelo menos aí 15 anos para trabalhar sem que precisemos aqui comentar que ele foi internado, que ele ficou doente, que ele está de cadeira de rodas, esse tipo de coisa que enfraqueceu, de certa forma, a imagem da Igreja Católica. Era isso, Afonso. Obrigado, Wellington. Wellington Callasans, nota conclusiva, muito rapidamente. Provavelmente que vai priorizar a formação espiritual dos fiéis, incentivando práticas como a oração contemplativa e a reflexão sobre as Escrituras, alinhadas à ideia de que Deus é mais íntimo a nós do que nós mesmos, que é o lema agostiniano. Obrigado, Wellington Callasans. Muito obrigado, boa noite a todos. Caro telespectador, nós estamos a terminar com esta edição especial Além Fronteiras.